Quando a gente pensa a respeito de pesquisas em meditação, né, a gente não pode esquecer de William James. E essa é uma das frases bem marcantes, né, bem conhecidas de William James. A realidade está onde você coloca a sua atenção. Em outras palavras, se você não estiver atento, você não está vivendo o máximo, o potencial daquela realidade. Se eu não estiver aqui agora, neste momento, nessa sala, prestando atenção no que eu estou fazendo, né, eu não vou estar vivendo essa realidade. Eu posso estar, por exemplo, vivendo a realidade de um devaneio que eu possa estar tendo nesse momento. A atenção é um dos componentes-chave desenvolvidos com a prática da meditação. Mas é claro, não é apenas a atenção. Certa vez eu ouvi um monge, né, fazendo uma crítica aos neurocientistas que estudam meditação. Vocês reduzem meditação à atenção. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Em segundo lugar, eu gostaria de discutir um pouco sobre que tipo de atenção nós pesquisamos em ciência, né, quando falamos em pesquisas em meditação. Então, por exemplo, vou trazer para vocês algumas perguntas, né, que comumente aparecem nos questionários que tentam investigar aspectos da atenção quando estamos falando de meditação. Por exemplo, essa é uma das perguntas, né, de um questionário, o Mindfulness Awareness Attention Scale, que é uma escala que tenta medir o nível de atenção plena, né? E um dos questionamentos que a gente faz, então, para os voluntários de pesquisa é: eu poderia experimentar alguma emoção e só tomar consciência dela algum tempo depois? Vocês estão começando a entender que tipo de atenção nós estamos pensando em investigar quando pensamos em investigar meditação? Né? Aliás, tentem responder para vocês mesmos, né? Como é que é isso? Eu poderia experimentar alguma emoção e só tomar consciência dela algum tempo depois? Sim, né? E vocês já pensaram que isso pode ser uma catástrofe? Né? Então, a importância de você estar atento também para as suas emoções. Eu tenho dificuldade de permanecer focado no que está acontecendo no presente? Às vezes sim, às vezes não, né? Eu costumo andar rápido para chegar ao meu destino, sem prestar atenção ao que eu vivencio no caminho? Será que eu faço as coisas com tanta pressa que eu nem observo por onde eu estou andando? Com que pessoas eu estou vivendo, né? Parece que eu estou funcionando no piloto automático, sem muita consciência do que eu estou fazendo? Será que algumas decisões importantes da sua vida foram assim no piloto automático? Né? Será que não tive tempo de parar e pensar e algumas consequências aconteceram importantes na minha vida por eu funcionar muitas vezes dessa maneira? Tá? Então a gente começa a perceber a importância da atenção para a nossa saúde física e mental e para as decisões da nossa própria vida. Essa atenção aumenta a capacidade da mente a afetar a função e os sintomas físicos. Daí essa interface da meditação para com a ciência e para com a saúde física e mental especialmente. E aumenta a nossa capacidade para o autocuidado e o autoconhecimento, né, como o professor Luiz Ramos já ressaltou, né, elementos fundamentais para a promoção de saúde. E a gente pode ver aqui nessa sala, numa universidade, né, é uma sala lotada de pessoas interessadas em meditação. Então, por que o interesse crescente em meditação? Se essa reunião, esse simpósio estivesse acontecendo talvez há 15 anos atrás, nós teríamos umas 20 pessoas aqui, né, na sala, no máximo, sendo otimistas. Infelizmente, a resposta passa porque nós estamos adoecendo. E adoecendo não só fisicamente, mas mentalmente. Esse é um estudo bem interessante, publicado em 2012, na PLOS ONE, né? Que é uma pesquisa sobre o estado de saúde mental dos paulistanos, das pessoas que vivem na megalópole de São Paulo.
vocês já devem começar a pensar que o resultado não deve ser muito bom, né? Cerca de 30% dos entrevistados reportaram transtorno mental nos últimos 12 meses. Quando eu digo transtorno mental, é diagnóstico, o indivíduo está preenchendo características de critérios de diagnóstico psiquiátrico. Tá? 20% transtornos de ansiedade, 11% de humor, 4,3% controle de impulsos, 3,6% abuso de substâncias. Né? E como Don Lawrence lembrou, muitas vezes o tratamento para isso tudo passa apenas pela medicalização. Felizmente, a gente sabe que um movimento crescente, né, na saúde pública, tá? Até temos algumas pessoas aqui que trabalham na Prefeitura de São Paulo, está se pensando cada vez mais em trazer outras maneiras de ajudar as pessoas, né, a lidar com esses problemas, com práticas de meditação, de yoga, tai chi. Né, numa pesquisa que nós fizemos, a Sheila deve estar por aqui, né, na Coordenadoria Centro-Oeste, verificamos que cerca de 80% das unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo hoje, né, oferecem algum tipo de prática mente-corpo, ou de prática corporal, ou de prática integrativa, né, como muitas pessoas falam. Né? Isso é um grande avanço. Você pensar que a população mais carente na cidade de São Paulo começa a ter acesso a esse tipo de práticas. E, felizmente ou infelizmente, isso passa por investigação científica. Né? Não podemos disponibilizar para a população práticas que a gente não tenha minimamente uma evidência de segurança e de efetividade. Então, por outro lado, nós temos evidências de que intervenções baseadas em meditação promovem redução de estresse. Né? Esse, por exemplo, é um estudo que é uma revisão publicada pelo Davidson na Nature Neuroscience. Melhor regulação emocional, redução de sintomas de ansiedade, esse ainda é um dos resultados da época do meu doutorado. Redução de sintomas de depressão, né? Esse é um estudo que nós publicamos na Psychological Reports em 2008, ainda parte dos resultados do meu doutorado, em que nós investigamos uma prática de origem indiana chamada Siddha Samadhi Yoga, basicamente baseada em meditação mântrica e pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, e nós observamos que em apenas um mês foi possível observar diferenças, né, do grupo Siddha Samadhi para o grupo controle, em termos de redução de sintomas de depressão, de ansiedade, melhora do bem-estar e de tensão. Tá? Eu lembro com muitas saudades desse trabalho, de certa maneira, porque ele foi um trabalho inicial, né? Algumas pessoas já me disseram que foi o primeiro trabalho na América Latina, em termos de numa universidade médica, né? Investigando meditação. E na época nós não tivemos nenhum financiamento, né? Foi tudo na base de entrevistas, questionários apenas, né? E hoje em dia, felizmente, eu tenho a oportunidade de trabalhando num laboratório onde investigamos meditação com neuroimagem, né? Neuroimagem funcional, inclusive. Gostaria de lembrar que quando falamos em meditação e pensamos em ciência, revistas de grande impacto publicaram estudos nesta área. A própria Science, né, em 1970, publicou um estudo sobre a meditação do tipo transcendental, que é uma meditação mântrica. Herbert Benson, um outro pioneiro, né, que era um cardiologista da Universidade de Harvard na época, publicou na Lancet, mostrando pela primeira vez que era possível reduzir a pressão arterial em hipertensos com a prática que ele chamou de resposta de relaxamento. E uma figura que é muito importante na popularização da meditação no Ocidente, principalmente o que se chama de meditação mindfulness, né, é o Jon Kabat-Zinn, que no final dos anos 70 e começo dos anos 80, né, resolveu implementar um programa que envolve meditação, movimentos de yoga, relaxamento, né, e, para pessoas com dor crônica e estresse.
Esse é um programa de grande sucesso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje em dia tem várias pessoas iniciando esse tipo de prática, principalmente para pacientes. Então, a prática do Kabat-Zinn é conhecida então como Mindfulness Based Stress Reduction, redução do estresse baseada em mindfulness. Daqui o Kabat-Zinn, né? E, enfim, algumas das práticas que envolvem este programa. Um outro programa mais recente, o Cultivando o Equilíbrio Emocional, foi desenvolvido pelo Paul Ekman. Paul Ekman, que é um dos maiores psicólogos do século XX, por ele ter desvendado, né, a questão das emoções, como identificar emoções, os diferentes tipos de emoções. E o Alan Wallace, que foi por 15 anos um monge ordenado pelo Dalai Lama e é um dos mais respeitados professores de budismo do Ocidente. E eles fizeram então um estudo e publicaram na revista Emotion em 2011, né? Esse programa, tá, que envolve tem uma base teórica, que envolve métodos tradicionais de treinamento da mente, como a meditação, e métodos de consciência e gerenciamento das emoções, que vem dos estudos do Ekman. Sobre os efeitos do Cultivando o Equilíbrio Emocional, eles foram estudados em 82 professoras, né? Por que professoras? Estudar equilíbrio emocional em professoras, né? Que vida boa, brincar com as crianças, não é isso? Bom, a gente sabe que é uma das profissões mais estressantes, né? E então nós tivemos dois grupos, um que treinou Cultivando o Equilíbrio Emocional e uma lista de espera. E o grupo que participou do Cultivando o Equilíbrio Emocional relatou redução de afetos negativos, de ruminação, depressão, ansiedade, aumento de afetos positivos e da atenção plena, mindfulness, comparados com o grupo controle. O treinamento ainda aumentou o reconhecimento de emoções nas outras pessoas, né? Será que é importante a gente reconhecer as emoções das pessoas? Você já imaginou quantas vezes você pode ter mal interpretado uma situação e dado uma resposta totalmente incoerente com a situação que estava acontecendo, né? A capacidade de proteger-se de estresse social, melhorou a compaixão, reduziu o comportamento hostil em um teste de interação marital. Os maridos ficaram muito felizes, né? E a maioria dos efeitos se manteve após 5 meses do término do treinamento. Então, esses achados sugerem que o aumento da consciência de processos mentais pode influenciar o comportamento emocional e suporta o benefício de integrar teorias e práticas contemplativas com modelos psicológicos e métodos de regulação emocional. Daquele programa inicial do Kabat-Zinn, né, o MBSR, aquele programa de mindfulness do Kabat-Zinn, começaram a ser criados outros programas, por exemplo, envolvendo terapia cognitiva associada à meditação mindfulness, né? Esse é um programa de grande sucesso para a prevenção de recaídas de depressão, principalmente, né? E é um dos protocolos recomendados pelo SUS, vamos assim dizer, da Inglaterra, né? Pelo sistema de saúde inglês, tá? Existem ainda outros estudos mostrando melhoras do estresse relacionados ao câncer, né, com a prática de meditação, melhora da atividade imunológica, redução de recaídas no consumo de álcool e outras drogas, com uma outra intervenção baseada em mindfulness. O grupo aqui da psicobiologia, liderado pela doutora Ana Noto, né, eu estou colaborando nesse estudo junto com a doutora Sarah Bowen. Nós estamos investigando nesse momento, numa tese de doutorado, a efetividade dessa intervenção para a prevenção de recaídas de tabagismo, né? E tem um outro estudo também baseado nessa intervenção para ajudar mulheres que são viciadas em calmantes, tá? A gente fala mulheres porque é uma população muito mais afetada por essa questão de dependência, né, de benzodiazepínicos, de calmantes para dormir. E já tem resultados preliminares bem interessantes, né? É o doutorado de uma outra aluna da Ana, que é a Vivian, né? E os resultados são surpreendentes. Como uma prática meditativa pode ajudar as pessoas, né, ou a evitar a recaída, ou realmente ajudar a abandonar a dependência.
Esse é outro estudo que nós publicamos mostrando melhoras em sintomas de fibromialgia e melhora da insônia em mulheres na pós-menopausa. Esse estudo, que foi o mestrado do Rui Afonso, né, e tendo como orientador do Dr. José Roberto Leite, eu fui uma das co-orientadoras, ele foi publicado na melhor revista internacional de menopausa, né? Puxa, e como é que um estudo sobre yoga foi parar na melhor revista de menopausa? Bom, em primeiro lugar, foi um estudo muito bem controlado. Comparamos um grupo que realizou yoga com outro grupo que fez um alongamento passivo, né? E um outro grupo controle de espera. E o grupo yoga mostrou resultados bem mais exuberantes, bem mais interessantes do que os outros dois grupos, apesar do grupo de alongamento passivo também ter tido benefícios, né? Mas o resultado principal é na insônia, né? Houve uma melhora significativa no grupo yoga, quando comparado não só ao grupo de espera, mas também ao alongamento passivo, tá? A gente teve um cuidado que muitos estudos, né, deveriam atentar. Não só tivemos um instrutor de yoga, né, devidamente treinado para ensinar esse grupo, bem como o alongamento passivo, que foram uma série de manipulações, foram realizadas por uma fisioterapeuta treinada, tá? Porque, obviamente, não adianta você comparar um grupo onde você tem uma pessoa que não é muito experiente como instrutor, comparado a um grupo onde você tem um instrutor experiente. Nós vamos, então, balizando por todos esses aspectos. Esse outro estudo foi uma revisão sobre os efeitos de intervenções baseadas em meditação para o tratamento de fibromialgia. Nós publicamos na Current Pain and Headache Report, em 2012. É claro que a gente sempre fica feliz de fazer uma publicação, mas ficamos mais felizes ainda quando 4 meses depois recebemos um e-mail da Academia Americana para o Manejo da Dor, dizendo que o nosso artigo tinha sido escolhido dentre centenas, como um dos artigos que eles indicavam para os médicos e para os pacientes com fibromialgia, como uma referência. Esse outro estudo, né, publicado ainda esse ano, né, eu pessoalmente tenho um carinho especial por esse estudo, porque realmente foi todo um trabalho centrado no paciente ou no público-alvo desse estudo. Então, yoga, um programa que envolve yoga e meditação da compaixão, reduz estresse em cuidadores familiares de pacientes com Alzheimer. Então, veja bem, o estudo não foi com os pacientes com Alzheimer, mas foi com os cuidadores, que é um grupo bastante negligenciado ainda, em termos de cuidado. Se a gente parar para pensar em todos os dados que o professor Luiz Ramos falou a respeito de envelhecimento, vocês já imaginaram quantos de nós nos tornaremos cuidadores de algum paciente com Alzheimer? Se é que não vamos ter a própria doença de Alzheimer, né? Mas se eventualmente nós não tivermos, temos grandes chances de nos tornarmos cuidadores, ok? E é uma vida altamente estressante, principalmente se você é o cuidador principal, né? Uma das coisas que as pessoas têm, além, é claro, das dores físicas, porque manipular um adulto, né, é bastante difícil, mas fica uma dor psicológica muito grande, que é começar a sentir raiva de quem você está cuidando, né? E como lidar com essa raiva? Uma das possibilidades é a meditação da compaixão. É por isso que ela foi escolhida dentro deste programa, né? Como é a meditação da compaixão? A prática da meditação da compaixão, ela tem algumas variantes, mas basicamente ela se baseia em procurar desejar que você mesmo, né, possa se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que uma pessoa querida possa se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que uma pessoa neutra para você possa se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. E que o seu inimigo ou inimigos também possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. E que todos os seres possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. É um exercício emocional, é um exercício que talvez não seja uma meditação propriamente do ponto de vista operacional, mas é assim que ela é conhecida, né, na literatura, mas é essa descoberta de que todos os seres sofrem e querem se livrar do sofrimento.
Nós ficamos na final do Prêmio Saúde esse ano, né, entre os 3 finalistas na categoria de saúde mental e emocional, com esse trabalho, porque nós vimos que houve redução não só no estresse psicológico, mas nas medidas de cortisol salivar, que é uma das principais medidas de estresse. Então, no grupo que passou pelo programa, os índices de cortisol passaram de 823 para 424. Caiu praticamente pela metade, né? Então é um biomarcador bastante importante nesse sentido. Enquanto que o grupo controle não teve diferenças significantes. Algumas pessoas perguntam, né, será que essas práticas podem ajudar crianças, né? Práticas baseadas em meditação, etc. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em tentar ajudá-las a desenvolver funções executivas, ou seja, criatividade, flexibilidade, autocontrole e disciplina, ajudá-las a brincar com as ideias, dar uma resposta ponderada ao invés de impulsiva, ajudar a criança a se manter focada. E nesse sentido, essa revisão que foi publicada na Science, então é bem interessante para quem tem filhos, netos, né, enfim, afilhados, saber que tipo de práticas podem ajudar essas funções executivas. Temos desde treinos computadorizados, jogos de exercícios aeróbios, mas artes marciais, quando ensinadas no modo tradicional para a criança, em que a criança ela é treinada a ficar mais focada, a ser disciplinada, né, e a respeitar, né, os seus colegas e o professor. O yoga, as práticas de mindfulness e o currículo escolar do tipo Montessori, né? Eu acho uma pena, porque eu me lembro, quando eu era criança, havia muitas escolas montessorianas em São Paulo e elas praticamente sumiram, né? Eu não sei o que aconteceu. Quando falamos em cérebro e meditação, né, o cérebro, é claro, ele é plástico e, portanto, afetável, modificável pela prática meditativa, tá? E, nesse sentido, existe uma ativação do córtex pré-frontal, né? Juntamente com o giro do cíngulo, que é uma área bastante importante para a manutenção da atenção, para a atenção sustentada. E é o que acontece inicialmente nesse processo. Lembrando que o córtex pré-frontal é responsável pelas escolhas, pelas estratégias comportamentais e pela manutenção da atenção. Nesse sentido ainda, um experimento realizado pelo Davidson, um experimento clássico dentro da área de meditação, foi realizado com monges que tinham meditado entre 10 mil horas e 50 mil horas. E por que eles escolheram pessoas que tinham meditado pelo menos 10 mil horas? Né? Bom, porque existem alguns estudos que mostram que para você se tornar um expert em alguma atividade, você deve praticar por pelo menos 10 mil horas. Você quer ser um grande pianista, pratique por pelo menos 10 mil horas. Né? Você quer ser um grande cientista, pratique por 10 mil horas. E se você quer ser realmente um expert em meditação, pratique por 10 mil horas. Nesse estudo, o Davidson observou que eles, além daquela ativação pré-frontal, apresentavam maior proporção de ondas gama e sincronia dos hemisférios cerebrais que o grupo controle. As ondas gama são ondas de alta frequência, né? E teoricamente representariam um alto nível de consciência e de atenção. Isso evidencia que o cérebro é capaz de ser treinado e fisicamente modificado de uma maneira que jamais se imaginou anteriormente. Interessante notar, né, que essas aqui são as ondas gama. Ao contrário da maioria de nós, esses monges eram capazes de gerar as ondas gama no intervalo entre 7 a 9 segundos. Né? Então se dizia para ele, comece a meditar. Né? Dava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele já entrava no estado meditativo. Né? Ao contrário da maioria de nós que vai e volta, e vai e não volta. Né? Esse é um estudo clássico que mostra pela primeira vez que existem alterações na estrutura do cérebro.
Tá? Não é só uma alteração nas ondas, na função, mas existem alterações na espessura do córtex cerebral, né? Então, a experiência de meditação é associada a um aumento da espessura cortical, principalmente em áreas pré-frontais e a ínsula, que são bastante importantes na atenção e processamento sensorial. Esse é o estudo da Sara Lazar, né? É um daqueles estudos mais citados, né, dentro da neurociência, da meditação. Ela é uma pesquisadora da Harvard Medical School e atualmente nós estamos com uma colaboração em que vamos estudar essas alterações em idosos, né? Porque ela encontrou indícios de que essas diferenças eram maiores entre idosos que tinham praticado meditação por muito tempo do que indivíduos que não tinham praticado, né? Essas diferenças eram maiores em idosos do que entre jovens que tinham praticado e não praticado, tá? Então, existe um indício de que talvez essas práticas meditativas possam ajudar as pessoas a uma maior preservação cognitiva. E quanto tempo leva para mudar a estrutura do cérebro? Pois bem, esse outro estudo do grupo da Sara Lazar, em apenas 8 semanas, fazendo o treinamento do Kabat-Zinn, que é um treinamento de 8 semanas, já foi possível observar alterações na densidade de substância cinzenta, né? Em áreas relacionadas à aprendizagem, memória, controle emocional, né? Autoconsciência corporal, como algumas áreas do cerebelo, a junção temporoparietal, áreas do símbolo, tá? Do giro do símbolo. E esse é um dos estudos, né? É o primeiro estudo que nós publicamos dentro da área de neuroimagem. É um estudo realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, no Instituto do Cérebro, né? Esse estudo foi publicado na Neuroimage, atualmente uma das melhores revistas internacionais na área de neuroimagem. Ficamos bastante felizes por ser um primeiro estudo, já saímos de cara na Neuroimage, e ficamos mais felizes ainda porque depois de alguns meses soubemos, né, que esse estudo ficou como o mais baixado da Neuroimage por 4 meses. Né? Então, treinamento em meditação aumenta a eficiência do cérebro numa tarefa de atenção. Então, eu acho que o interesse despertado pelo estudo é de mostrar que a meditação pode melhorar a eficiência. Né? Resumindo bastante o estudo, tá? Essas são fatias do cérebro e essas áreas vermelhas são áreas que foram mais ativadas no grupo de pessoas que não meditavam, comparados às pessoas que meditavam, enquanto elas estavam desempenhando uma tarefa de atenção dentro da máquina de ressonância magnética, né? Bom, então essas áreas vermelhas são áreas mais ativadas por quem não meditava comparado a quem meditava, tá? E o que isso significa? Bom, a nossa interpretação é que pessoas que não meditam precisam recrutar mais áreas cerebrais. Todas essas áreas vermelhas, né? Todas essas áreas vermelhas aqui, para ter o mesmo desempenho numa tarefa atencional quando comparado a quem medita regularmente. Tá? Em outras palavras, quem medita tem um cérebro mais eficiente, não precisa usar tanto cérebro para ter o mesmo desempenho. Lembrando ainda que nesse estudo, as pessoas tinham um altíssimo grau de escolaridade. Quando nós convocamos voluntários, né, para um estudo sobre atenção, a maioria das pessoas eram de nível universitário, né, e uma parcela, mais da metade delas tinham pós-graduação. Então, mesmo assim, nós conseguimos ver uma diferença. Isso foi um achado bem importante para nós. Esse outro estudo que tem o João Sato como primeiro autor, ele é um professor da Universidade Federal do ABC, né? Esse estudo foi bem interessante, porque ele veio com a pergunta: será que, dado um cérebro, né, nós conseguimos, pela anatomia desse cérebro, né, pela estrutura do cérebro, nós conseguimos diferenciar meditadores e não meditadores? Será que pela estrutura do cérebro, não estamos falando de função, somos capazes de diferenciar
Então, meditadores e não meditadores, no primeiro momento deu vontade de dizer que não. Porque meditador e não meditador são grupos de pessoas saudáveis. Né? Será que a gente vai chegar ao ponto de conseguir diferenciá-los, né, estruturalmente? E a resposta foi sim, para a nossa surpresa. E sim, com cerca de 95% de acurácia. Com 95% de certeza, dado o cérebro, nós conseguimos classificá-lo como pertencendo a um meditador, uma pessoa que meditava pelo menos 3 anos, 3 vezes por semana, versus alguém que não meditava. E o mais interessante ainda, todos os não meditadores que estão aqui em preto, eles foram classificados corretamente como não meditadores. A gente não chegou no 100% porque duas pessoas que se diziam meditadoras, talvez elas realmente fossem, né? Elas foram classificadas como não meditadores. Tá? Aí a gente tem várias, o pessoal, é claro, fez várias piadinhas, viu só, eles não meditavam, né? Mas, enfim, elas provavelmente meditavam, só que, enfim, são características individuais diferentes, né? Na verdade, a gente não tem aqui uma área responsável, são dezenas de áreas que são computadas numa equação matemática, né? Num algoritmo, vamos assim dizer, né? Complexo, que é feito pelo computador. É uma estatística de neuroimagem, né? E são dezenas de áreas que são levadas em consideração nessa diferenciação. Tá? Algumas delas são tálamo, o giro motor, né? O giro pré-central, tá? E algumas outras áreas. Córtex entorrinal. E esse é o último slide, né? Primeiro é claro, fazer uma certa propaganda também, para que as pessoas vão atrás dessa edição especial da Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, né, as pessoas que são da área de pesquisa. Tá? Esse é o editorial de um número especial dessa revista, Yoga e Reabilitação, né, Física, Psicológica e Social. Tá? Esse número já está aí, né, no ar, e o editorial foi lançado agora nesse final do mês de novembro. Eu acho assim, bem interessante também, porque nesse editorial, além de eu, né, aqui, vamos dizer assim, representando o Brasil, nós temos uma indiana, que é a maior pesquisadora na área do yoga, a doutora Shirley Telles, Dr. Luciano Bernardi, né, da Itália, que é uma referência em estudos da parte cardiorrespiratória, e o Mark Cohen, que é lá da Austrália, né? Então nós temos assim pessoas representando diferentes continentes, né? Que contribuíram para essa revista, né? E tem estudos bem interessantes publicados, né? Tá? As pessoas tinham um critério mínimo, o mínimo para ser considerado meditador. A gente discutiu isso principalmente com a Monja Cohen, né, que foi uma das pessoas que colaborou no desenho do estudo, tá? Que as pessoas deveriam meditar há pelo menos 3 anos, 3 vezes por semana, para elas serem consideradas pessoas que meditam regularmente. Não são considerados experts, né? Isso não é suficiente para ninguém ser um expert em meditação, mas pessoas que meditam regularmente, tá? E qual é a duração mínima por dia? Meia hora, para entrar nessa nossa categorização, tá certo? E uma frase, para a gente fechar, uma frase do Dalai Lama: a mente é como um paraquedas, funciona melhor aberto. Ok, então, obrigada.